queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana, um dia que nós separamos um tempo um pouquinho maior para estarmos em comunhão e na presença do nosso Deus. Agora, nesse nosso encontro online, onde nós poderemos cantar, orar, receber a instrução e também logo mais às 18 horas no nosso culto presencial. Irmãos, é sempre muito bom nós estarmos na presença do Senhor. Tenho compartilhado com os irmãos o Salmo 84, onde o salmista diz que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer um outro lugar. Então este é o momento de nós estarmos na casa do Senhor. Vamos valorizar, aproveitar esse tempo, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele merece o melhor e Ele deve neste momento receber de nós o nosso melhor. Que Deus nos abençoe. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, desce de repente, alegria e bênção sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Olá, bom dia meus irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Hoje no meu devocional eu trago a palavra de Deus que está em Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra dura, ríspida, desperta a ira. Meus amigos, quando nos sentimos agitados, ansiosos ou com raiva, precisamos de calma para fazer a coisa certa. Esses sentimentos são naturais em situações difíceis, porém não podemos deixar eles nos controlar, porque levam ao pecado. A calma nos ajuda a dominar as emoções negativas, a resolver os conflitos, sem cair no pecado. Portanto, devemos orar a Deus e pedir tranquilidade. Nele podemos encontrar paz e calma. Vamos orar? Amado Deus, louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu fazes por nós. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua paz e te pedimos, Senhor, nos dá controle, nos dá calma e entendimento para resolver as situações em horas difíceis, resolvermos os conflitos, fazermos tudo o que for necessário, mostrando calma e tranquilidade, porque isso tu nos dá, Pai. Faça com que nós possamos aprender a viver assim. Senhor, te pedimos saúde e paz para toda a nossa casa, para a nossa igreja e para todos que precisam no mundo, Senhor. Nós oramos a Ti confiantes, Pai, e agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço, irmãos.
Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, que acompanham nossos cultos online e participam da nossa Escola Bíblica Dominical. O personagem de estudo de hoje é Sofonias. O livro de Sofonias é o 9º da coleção dos 12 livros que formam o conjunto dos profetas menores. Encontra-se entre Abacuque e Ageu. Vamos às informações básicas do livro. Data da primeira publicação, 625 anos antes de Cristo. De acordo com o primeiro versículo da obra, durante o reinado do rei Josias. Vamos ler. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Sofonias, no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. O autor do livro, Sofonias. O local, Judá. E o alvo, anunciar o dia da ira do Senhor ao povo de Judá. O versículo-chave encontra-se em Sofonias 1,14. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que os soldados mais valentes gritarão de medo. E a palavra-chave do livro é o dia do Senhor. O nome Sofonias é um nome hebraico que significa o Senhor esconde. E pode ser compreendido como o Senhor protege. Uma referência ao que seria a proteção divina sobre todos nós, e em especial naquela época e circunstâncias históricas, a pessoa do profeta, durante os reinados cruéis de Manassés e de Amon, antecessores do bom e justo rei Josias. Para compreendermos Sofonias e sua mensagem, vamos voltar no tempo alguns anos. Jerusalém era a capital política e religiosa de Judá. O rei Ezequias era um homem piedoso, mas quando avisado que ia morrer, ele levantou-se e lutou para não morrer. Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida, e neste período nasceu Manassés, que reinou 55 anos em Jerusalém. Ele era um homem mau, abandonou os caminhos do Senhor e se entregou à idolatria. Construiu muitos altares, até mesmo dentro do templo de Deus. Ele se envolveu em feitiçaria e queimou seu próprio filho em sacrifício. Manassés também matou muitas pessoas inocentes e levou o povo de Judá a fazer muitas coisas terríveis. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar e seguiu o seu caminho, mas não teve sucesso. Foi assassinado pelos oficiais do rei e foi constituído em seu lugar o rei Josias, seu filho de 8 anos. O reinado de Josias foi sob a influência do sacerdote Ilquias, homem piedoso, e do profeta Sofonias, seu primo, e foi um tempo de avivamento espiritual em Judá, que começou com a descoberta da palavra de Deus encontrado nas reformas do templo. O tema do livro é repetido por vários profetas, o dia do Senhor. Nenhum outro livro do Antigo Testamento enfatiza tanto o dia do Senhor como Sofonias. Entretanto, sua mensagem não é de puro julgamento, como o nome do próprio profeta indica, o Senhor esconde ou o Senhor protege. Sofonias profetizou o dia do Senhor, ou seja, o juízo iminente do Senhor sobre Judá e de outras nações. Sofonias explicou que nesse dia ele castigaria os orgulhosos e poderosos e recompensaria os justos. Vamos ler Sofonias, capítulo 2, versos 3. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Aqui nós já temos um aprendizado. Você não precisa seguir os costumes errados da sociedade em que vive e que pode buscar o Senhor a despeito do que os outros à sua volta escolham fazer. O livro de Sofonias e sua ênfase no dia do Senhor recuperam conceitos expostos por outros profetas acerca desse evento. Isaías capítulo 2, de 6 a 22, Amós capítulo 5, de 18 a 20 e capítulo 8, versos 3. Diante da destruição total da criação por conta da ira do Senhor. A misericórdia de Deus se sobressai com o chamado ao arrependimento de um remanescente fiel, difundido a todas as nações.
No Novo Testamento, a ênfase do dia do Senhor de Sofonias chega com a compreensão maior desse dia. Paulo deixa claro que o dia do Senhor será executado por Jesus Cristo, de forma que a referência a tal dia em suas cartas passa a ser o dia de Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 8, nós lemos: Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo vocês não tenham culpa de nada. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 6 e 10, lemos: Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Versos 10, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda a impureza e de qualquer culpa. A expectativa desse dia não abandona o caráter condenatório e o julgamento predito por Sofonias. Porém, a certeza da salvação em Cristo dá à Igreja uma perspectiva privilegiada de quem já pode celebrar esse dia tão desejado, arrependendo-se de seus pecados e voltando-se para Jesus Cristo. Vamos ao esboço do livro. Capítulo 1. Juízo contra Judá. Sofonias profetiza que Deus destruirá o povo de Judá se eles não se arrependerem. No capítulo 2, Sofonias incentiva Judá e as pessoas humildes da terra a buscar a retidão. Trata do juízo contra 4 nações gentias, sobre os filisteus, sobre Moabe e Amon, sobre a Etiópia e sobre a Assíria. No capítulo 3, Sofonias profetiza sobre as iniquidades dos líderes de Jerusalém e as bênçãos que os habitantes humildes de Jerusalém vão receber depois de o Senhor remover os orgulhosos da cidade. Sofonias explica que o Senhor derramará seu julgamento sobre todas as nações e revela que o Senhor dará ao seu povo uma linguagem pura, renovará seus relacionamentos com eles e reinará em Sião. Com esses relatos, vamos às lições que aprendemos com o profeta Sofonias. A primeira lição que aprendemos com Sofonias é que Deus pode se irar, mas ele nos apresenta a possibilidade de arrependimento. Vamos ler Sofonias 1, versos 2 e 3. Destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Sofonias capítulo 2, versos 3. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. O tema principal do livro de Sofonias nos apresenta essas ideias opostas, a ira do Senhor e a redenção do dia do Senhor. Não seria um dia da vitória dos judeus sobre os demais, mas o dia em que Deus colocará o mundo em ordem. Dias de alvoroço, julgamento e tristeza. Um julgamento universal que atingirá a todos, judeus e não judeus. A consequência de pecados graves diante de uma superficialidade religiosa. A mensagem de julgamento é dura. Deus se revela como fogo consumidor, destruirá todas as coisas na face da terra em virtude do pecado e da intransigência dos homens. Mas no final haverá salvação e misericórdia de Deus, pois Ele espera que nós o busquemos humildemente, aceitando a sua disciplina. Deus nos chama para viver uma vida livre de coisas que nos afastam dele. Nos tempos do profeta Sofonias, a idolatria assolava todo Judá. Deus precisava mostrar que ainda estava no controle de toda a situação. Hoje, nós precisamos administrar bem o dinheiro, o trabalho, família, relacionamentos, para que não se transformem em ídolos que nos afastam de Deus. No capítulo 2, lemos várias instruções de Deus para que seu castigo não recaia sobre o povo. Era necessário que eles clamassem com humildade, se arrependessem e aceitassem a disciplina. Deus não nos desampara e nos ama, nos dando meios de melhorarmos e mudarmos nossas atitudes. Ele nos corrige porque nos ama.
Quando nos arrependemos verdadeiramente das coisas que fazemos, o Senhor é misericordioso e justo para nos perdoar. A segunda lição que aprendemos com Sofonias é que devemos demonstrar indignação diante das injustiças. A personalidade do profeta Sofonias diante das atitudes injustas, graves, violentas, opressoras, praticada pelas autoridades daquela época contra o povo empobrecido e fraco, deve ser um exemplo para nós. Sua mensagem de indignação vem de encontro aos dias atuais. As denúncias de Sofonias, dirigida às lideranças de Jerusalém, revelam o conhecimento exato do profeta a respeito dos atores de tanta iniquidade, que eram, sobretudo, os príncipes, juízes, profetas e sacerdotes. Que suas atitudes possam ser um desafio para nós. Não podemos mais nos omitir, devemos ter coragem e, movidos pela mesma fé em Deus, nos posicionar diante das injustiças praticadas nos nossos dias. A terceira lição que aprendemos com Sofonias é que podemos acreditar nas promessas de bênçãos futuras. A profecia de Sofonias nos mostrou uma realidade muito triste no que diz respeito às nações e a Israel, pois, por mais que lhes tenham sido oferecido o caminho do arrependimento, o povo apresentava pecados que os impediam de se voltar ao Senhor: soberba, orgulho e rebeldia. Mas mesmo depois do profeta apresentar o lado sombrio do dia do Senhor, ele encerrou sua mensagem destacando seu lado festivo. A destruição, apesar de grande, não seria total, pois não destruiria as promessas para Israel. Sofonias destacou o livramento que Deus concederia aos remanescentes de Israel. Os justos receberiam lábios puros e abandonariam a blasfêmia, servindo a Deus em um mesmo espírito. Sofonias 3, versos 9 diz: Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. O povo disperso viria de lugares longínquos para adorar ao Senhor. Sofonias 3:10 diz: Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. A soberba seria arrancada do meio do povo. Sofonias 3:11. Naquele dia não mais sereis humilhados pelos seus muitos atos de rebelião, pois retirarei desta cidade os que se ufanam da sua soberba. Nunca mais sereis arrogantes no meu santo monte. Sofonias foi categórico em afirmar que haveria em Israel um grupo restaurado, identificado como os remanescentes de Israel. A presença de Deus seria perceptível no meio do seu povo. E no final da história haverá os remanescentes fiéis, os que estarão para todo sempre diante de Deus. O profeta forneceu garantias de que a purificação e o regozijo seriam seguidos de uma completa e gloriosa restauração de Jerusalém, incluindo bênçãos abundantes para todos os seus habitantes. Sofonias 3:15 diz: O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio e nunca mais você temerá perigo algum. O executor do dia do Senhor, segundo Sofonias, é o próprio Deus, apresentado como o Rei de Israel. As características do Senhor enquanto Rei de Israel traduzem aspectos messiânicos encontrados em Jesus Cristo. A obra de Cristo na cruz também realiza os feitos do Senhor enquanto Rei de Israel, isto é, a vitória completa sobre os inimigos, inclusive a morte, cancelando toda a dívida do pecado. Que possamos ser zelosos e vigilantes para sermos dignos dessas promessas e bênçãos futuras. Concluindo, o livro de Sofonias fala tanto a Israel como aos outros povos a respeito do julgamento e do dia do Senhor. O chamado é o mesmo. A mão de Deus está sobre justos e injustos. Deus pode se irar, mas Ele nos apresenta a possibilidade do arrependimento. Precisamos demonstrar indignação diante das injustiças. Cabe a nós abandonar o pecado e buscar a Deus, acreditando nas promessas de bênçãos futuras. Que Deus nos abençoe.